Olá, queridos alunos da Mediação Tecnológica Rondônia! E aí, pessoal, agora a gente está na aula 6, é isso mesmo. Estamos passando da metade da primeira unidade da nossa disciplina de Sociologia, né? E aí a gente continua o nosso bate-papo da nossa aula de hoje, que vai falar sobre os clássicos das ciências sociais, né? Mais especificamente dos estudos sociológicos. Então, hoje a gente vai falar de um cara que é bem conhecido aí no meio de muita gente, fala muito sobre ele, né? Muitos falam bem, outros falam mal, outros não conhecem, outros conhecem um pouco, ouviram falar, leram alguma coisa sobre ele. Mas hoje a gente vai falar um pouco da história do Karl Marx, e não só da história dele enquanto pessoa, mas nós vamos falar sobre a história do marxismo, um pouco do marxismo, né? Quais são as ideias que o marxismo trouxe para a influência de vários grupos, né? E como hoje ainda se fala do marxismo, um cara que viveu no século XIX com as teorias dele, né? Revolucionou muito o pensamento social, econômico e até mesmo cultural, e hoje ele é uma referência para os estudos sobre a sociedade. Quem é que eu estou falando? De quem é que eu estou falando, gente? É o Karl Marx, né? Então vamos lá aqui para a nossa tela saber qual é os assuntos que nós vamos abordar nessa aula de hoje, né? Bom, teoria sociológica de Karl Marx, que faz parte, né, desse conjunto de aulas sobre as principais teorias sociológicas, parte 3. Bom, a habilidade da nossa aula de hoje é perceber a utilidade dos diversos conceitos da sociologia para a compreensão de quê? Isso mesmo, da realidade social. Muito bem. Então, gente, aqui eu começo com um memezinho, né? A gente já vive a era dos memes. Sobre um conceito muito conhecido, talvez vocês já devem ter ouvido falar, o conceito do Karl Marx, né? Diz assim, este é o Karl Marx. Karl Marx achou que a tirinha não valia a pena, mas valia. Então, mais-valia é um conceito muito conhecido aí da teoria do Karl Marx. É um conceito que traz um pouco da construção teórica que ele fez, né, bastante, como é que a gente pode dizer, bastante profunda sobre os estudos econômicos e também sobre o impacto que o capitalismo teve e tem na vida do trabalhador, da trabalhadora, né? Bom, aí a gente tem o quê? O que a gente busca é entender quem é esse cara, né? E qual é a importância do Karl Marx para a sociologia. Quem é ele? De onde ele veio? Então a gente começa primeiro pela biografia deste autor, não é mesmo? Então vamos lá conhecer um pouco de quem é Karl Marx. Bom, Karl Marx é de origem alemã, ele nasceu na Alemanha entre 1918 e morreu em 1818, e ele faleceu em 1883. Bom, quem era ele, né? Ele era teórico, revolucionário, né? Militante político, e defendia uma revolução, e também construiu a sua carreira como um dos maiores críticos da sociedade capitalista, né? Ele trazia toda essa gama de críticas, mas construía um legado teórico para isso, né? Ele não foi só para a rua, não foi só protestar contra o capital, contra os capitalistas. Ele construiu um legado, né? Marx escreveu várias obras sobre a relação de exploração e dominação do capital em relação ao trabalho. Então, assim, uma das grandes preocupações do Karl Marx era relacionar, né, o capital, o capitalismo, com a questão do trabalho. Então, essa é a cerne do pensamento de Marx. O que ele queria era demonstrar o quanto o capitalismo era maléfico para a relação do ser humano com o trabalho, porque acabava construindo uma relação de exploração e dominação, né? Bom, então Karl Marx, ele escreveu muitas obras
e cada obra ele trazia uma contribuição para o pensamento social, né? Vale lembrar que Karl Marx não era rico, ele não vivia de riquezas, né? Ele era de uma família humilde, ele teve que se exilar por conta da perseguição, né, contra os defensores do comunismo, do socialismo na Alemanha. Ele não pôde voltar para o país dele. E ele também tinha um companheiro, uma pessoa que ajudava ele financeiramente para que ele pudesse ficar escrevendo, para que ele pudesse ter esse momento de construção da teoria, né? E essa pessoa aparece em alguns livros de Marx, que é o Friedrich Engels. Vocês vão ver ele aqui, ó. Engels. O Engels foi um grande amigo de Marx, que colaborou de forma bastante expressiva para a formação desse pensador também. Então a gente tem que dar um crédito para ele, né? Porque ele foi que financiou os estudos de Marx. Marx era formado em Direito, né? Em primeiro momento ele era formado em Direito, porém ele terminou o doutorado dele em Economia. Então ele fez o doutorado em Economia, escreveu o livro O Capital, aliás, vários livros, que o nome dele é O Capital, mas tem 7 tomos, ou seja, 7 livros, para demonstrar que como o capitalismo, né, construiu a ideia de exploração aceita pela sociedade. Então, esse livro aqui é um dos principais livros de Marx, né, que é O Capital. É um livro muito denso, muito complexo. Para quem é da área econômica, beleza. Quem é de outras áreas vai ter dificuldade de entender, porque tem muito cálculo no livro, muitas fórmulas. E é um livro que tem bastante peso, né, na história do Marx. Nós temos aqui também o Manifesto do Partido Comunista, que foi escrito por ele, por Engels, que é um livro mais fininho, é um livro que fala um pouco das teorias que embasam, né, essa ideia do comunismo, do socialismo. Ele explica a diferença, né, do que seria o comunismo e que seria o socialismo, que não são a mesma coisa, tá? Ele escreveu também os manuscritos econômicos e filosóficos, que aí ele faz uma leitura ele faz uma leitura filosófica da questão econômica, ele faz algumas críticas a alguns autores, né, alguns pensadores. Ele fez também um livro sobre 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né, que foi o momento em que as ideias de Marx começaram a sair do papel e começaram a entrar em prática nas revoltas populares, porém não foi muito longe, né? Infelizmente aí teve muita resistência. E por último, a ideologia alemã, porque a ideologia alemã também traz um pouco da teoria de Marx, traz um pouco da contribuição dele em relação tanto à questão filosófica como à questão social, né? Também não é um livro muito grande não, tá? Então essa aí é basicamente a estrutura das obras que o Marx escreveu, tá certo? Bom, aí o Marx escreve aqui, eu tiro esse pequeno fragmento aí, né, texto, do livro 18 Brumário de Bonaparte, que ele diz o seguinte: os homens fazem a sua própria história, mas não fazem como querem, não a fazem sob circunstâncias da sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Que a nossa história é escrita por determinações que não são nossas, né? Não somos nós que determinamos o destino, né? Basicamente, do que vai acontecer. Porque nós também, a nossa história, não é só o que a gente escolhe, ela é fruto das circunstâncias que nos são impostas. Então, você é o responsável pelo seu destino, né? Tem aquelas coisas meio coach, assim, umas frases um pouco de efeito, né? As pessoas são produto do seu próprio destino, da sua própria vontade. Não é bem assim, né? Segundo Marx, nós temos a nossa história, sim, mas a gente também tem as determinações da circunstância. Por exemplo, você nasce em meio a uma guerra
que não foi determinado por você, não foi você que escolheu, não foi você que determinou aquilo, mas você tem que lidar com aquilo. Então, não foi você que determinou as circunstâncias do que você está vivendo. Em grande parte das vezes, a gente acaba tendo que se adequar a essas circunstâncias que a gente vive dentro da atualidade, né? Na nossa atualidade, no nosso contexto de vida, tá? Então, na verdade, a nossa história também é uma história construída pelo coletivo, não é só por nós, né? Muito bem, então aqui no slide, né, a gente tem aqui o histórico, o materialismo histórico e dialético de Marx. Aí agora a gente vem para a parte, digamos assim, para aquela parte onde a gente vai entender a teoria dele, né? Muitas pessoas falam do Marx, pega uma tirinha e resume toda a história do Marx numa tirinha ou numa corrente do WhatsApp e não tem um pouco mais de curiosidade de ler sobre ele, de ler as suas teorias, né? E aí a gente acaba construindo estereótipos sobre as pessoas, sobre teorias, sobre tudo, né? Muito bem. E aí isso é coisa de gente que não tem preguiça, né, galera? Quem fica julgando sem conhecer é coisa de preguiçoso. E a gente não quer ser preguiçoso aqui, não é mesmo? Vamos lá. Então, o materialismo histórico é um método, tá? Que é utilizado, né, foi utilizado pelo pensador Karl Marx para explicar o que exatamente? O funcionamento das sociedades humanas, ok? Em todas as épocas. Então, assim, ele procurou saber, né, como a nossa história de vida social foi construída ao longo do tempo. Então, ele usa o quê? O materialismo para isso. Então, ele é considerado um pensador, o quê? Materialista. Karl Marx é um pensador materialista. Então, por que ele é materialista? Vem a pergunta, né? O que é, professor, então, o materialismo? Materialismo é um modo de pensar de que tudo que nós construímos enquanto história humana advém da matéria, do que nós estamos vendo, do que nós estamos vivenciando, do que nós estamos sentindo, e não através de uma inspiração divina ou alguma coisa parecida, tá? Então, advém das nossas relações materiais. Basicamente, é isso de uma forma muito superficial, tá? O que eu estou dizendo aqui. Bom, passando adiante aqui, ó. O Marx explica que as relações sociais são construídas de acordo com as relações materiais de existência. Então, assim, para ele, o nosso pensamento advém da nossa experiência, do que a gente vivencia, do que a gente constrói, da nossa realidade. Então, é essa materialidade que constrói a história, que constrói as sociedades, que constrói o ser humano, tá? A forma com que os indivíduos manifestam a sua vida, tá? Reflete muito exatamente aquilo que elas são. É isso que Marx acredita, né? Por isso ele é chamado de autor materialista, né? E a gente vem então aqui para a ideia do marxismo. Primeiro, gente, antes de Karl Marx, o Karl Marx não foi ele que criou o marxismo, né? Ele escreveu sobre a sociedade e aquilo que ele escreveu sobre a sociedade acabou sendo o marxismo. Por exemplo, Jesus não escreveu sobre o cristianismo. Aliás, Jesus nunca escreveu nada. A Bíblia não foi escrita por Jesus, né? A Bíblia foi escrita pelos seus discípulos e outras pessoas aí ao longo do tempo. Mas Jesus nunca escreveu uma letra da Bíblia. O que se fala de Jesus foi relatos da vida dele na Terra, né? E ele não fundou o cristianismo. Ele falou, aqui de hoje por diante nós vamos ser cristãos. Aqui o cristianismo. Não, ele nunca fundou. Quem fundou o cristianismo mais na frente da morte de Jesus foram os seus próprios seguidores, seus discípulos, né? Da mesma forma que Marx também não escreveu, agora vamos falar sobre o marxismo de mim mesmo. Não, ele escreveu uma série de teorias que mais lá na frente foi chamada de marxismo,
tá? E aí a gente vem entender o que é marxismo. Vamos lá prestar atenção que é importante, tá? Bom, galera, olha só. O marxismo, ele é um conjunto de ideias. Não é uma ideia, são um conjunto. São vários pensamentos do Marx, que trouxe tanto a questão política quanto a questão filosófica. Então, o Marx não era um ativista político somente. Ele também era um filósofo, né? Ele também era uma pessoa que pensava a sociedade, assim como outros filósofos que a gente estudou, né? Mas ele tinha uma proposição, porque alguns filósofos, eles não estão interessados em mudar a realidade, eles estão interessados em refletir sobre a realidade. Marx se diferenciava de outros porque ele queria mudar, né? Ele tinha um anseio de mudar as injustiças sociais, que eu considerava, então, injustiça social, né? Então, ele propunha o quê? A derrubada da classe dominante, através de uma revolução do proletariado. Então, ele acreditava que a revolução era capaz de mudar a realidade quando o proletariado pudesse se envolver e deixar de ser apenas um trabalhador alienado, né? Ele, claro, criticava muito o capitalismo, né? Criticava a forma que o capitalismo se instalou na Europa e como ela explorava as pessoas, né? Então, ele propunha uma sociedade em qual os meios de produção fossem de todas as pessoas, de toda a coletividade, que todo mundo pudesse ter as mesmas condições, ter os mesmos processos de desenvolvimento humano. Essa, basicamente, era uma das ideias de Marx, né? Tá aí o barbudinho, todo mundo já viu mais ou menos como é que ele é, né? Muito bem. Ainda sobre o marxismo, vamos lá. Atenção, porque isso aqui é importante, tá bom? Bom, então Marx, ele tinha ênfase nos conceitos da crítica, ele era crítico. Como todo bom sociólogo, né? A gente é chato mesmo, a gente critica mesmo o mundo. Bom, ele criticava o que exatamente? A dominação, né? Quando ele escreve, então, o livro O Capital, ele faz uma análise econômica para demonstrar o quanto nós somos explorados pelo capital, como o capital consegue se reinventar e ele consegue reverter as suas crises, né? E consegue se reinventar. Então, ele foi lá e pretendia mesmo, ele foi analisar, propondo explicações para os problemas que ocorriam naquela época da Europa, como o desemprego, a miséria, as desigualdades sociais, etc. Então, ele falava, o exército industrial de reserva, o capital precisa de pessoas desempregadas, muitas pessoas desempregadas, para que ele possa continuar explorando as pessoas, porque se tem muita gente procurando emprego, então eu coloco o salário que eu quiser, porque as pessoas não querem ficar sem trabalhar. Então, assim, quanto mais pessoas desempregadas, mais o desespero vai bater a porta e as pessoas vão procurar emprego de qualquer coisa, elas vão aceitar ser exploradas. Então, ele falava que o desemprego é um benefício para o capitalismo, é bom para o capitalismo. A pobreza, da mesma maneira, quanto mais pessoas pobres precisando de emprego, ela vai aceitar ser explorada. Ela vai aceitar receber menos do que ela merece. Ela vai aceitar ter que trabalhar no domingo, de domingo a domingo, sem receber hora extra, porque a miséria vai bater a porta e vai falar mais alto. Então, são coisas que o Marx apontava ali nos seus escritos, dizendo como o capital é perverso para com as pessoas pobres, né? Bom, e aí a gente chega na luta de classes. O Karl Marx, ele fala que a história do mundo, a história da sociedade, gente, é a história da luta de classes. E ele fala que sempre existiu essa rivalidade. Sempre existiu o dominador, né? E o dominado. Só que nesse caso, ele fala que o dominador, né, seria o capitalista. O capitalista é o dominador e o dominado é o trabalhador.
Então, essas duas classes, né, os burgueses capitalistas e o trabalhador, sempre vão disputar, sempre vão estar de lados opostos, porque os interesses deles são diferentes. O interesse do capitalista é lucrar, o interesse do trabalhador é sobreviver. Então, isso vai sempre se bater aí nos interesses que eles têm. Bom, e aí ele inaugura, então, o termo classe social, para explicar um pouco como se divide esses grupos, né? Ele chama, ele tem a superestrutura, a estrutura, ele vai dividindo aí essa sociedade em classes. Então, quando você ouviu falar aí, classes sociais, classe proletária, classe burguesa, lembre-se que Karl Marx explica um pouco de toda essa realidade aí, tá bom? Muito bem. Classe social pode ser definida como um grupo de agentes sociais nas mesmas condições no processo de produção, né? Então, classe social dos burgueses são pessoas que têm, né, condições, aí tem como manter uma linha de produção, ter uma fábrica, ter uma empresa, né? São os donos do capital e que possuem afinidades políticas e ideológicas, não somente a questão material, né? Que eles vão ser todos ricos, mas além disso, eles também têm os mesmos discursos, eles também pensam parecido, tá? Não é somente ter dinheiro, eles também têm uma mentalidade semelhante, tá? Segundo Marx, a divisão da sociedade em classes é consequência dos papéis desiguais, tá? Quanto mais desigualdade há numa sociedade, gente, mais essas classes vão ficar acirradas e diferentes, né? Então, os grupos sociais têm um processo de produção. Então, a gente tem a classe A aqui versus a classe B, né? Então, essa classe A sempre vai tentar dominar a classe B, através de vários mecanismos de dominação. Um deles é o fato dele ter o capital e esse classe B aqui não ter o capital. Então, ele vai conseguir dominar através disso, ok? Bom, então ele fala que a história do mundo, né, resumindo aqui, é a história da luta de classes para ele. Então, a ideia central de Marx, quando fala nesse assunto, é que a sociedade se divide em classes sociais. Então, a gente tem as classes da sociedade capitalista, que ele chama de burguesia, né? E aí ele chama, né, a classe capitalista. E a classe do proletariado é a classe trabalhadora. Então, assim, eles constroem essa ideia de que o burguês que ascendeu da Revolução Industrial é, digamos assim, a classe que deve ser combatida. Por quê? Porque ele explora o trabalhador. Ele explora a classe dominada, né, o proletariado. Então, para ele, não deveria ter mais a ideia de classes, porque quando a gente divide em grupos, é muito provável que sempre vai ter um grupo que vai tentar dominar o outro, né? Então, tem muito disso. Então, ele propõe a luta. Vamos para a luta, né? Ele sabe que a classe dominadora jamais vai dar o poder de uma maneira, né, espontânea. Ninguém vai dar o poder para as pessoas falar, não, tá aqui, né? Você que é dominador vai lá e dá o poder para aquele dominado. Não é assim que acontece, né, gente? Geralmente a mudança social ela vem através de lutas. E muitas vezes essas lutas são lutas longas, lutas difíceis, lutas que muitas vezes as pessoas, algumas saem perdendo. Então, para a ideia de Marx a mudança social não se dá através do diálogo, se dá através da luta. Aí é que mora o problema, né? Aí é que mora a situação de como mudar uma sociedade de uma maneira que a gente não possa sacrificar a vida das pessoas inocentes, não é mesmo? Bom, continuando aqui a ideia que Marx trouxe, a luta de classes, né, detém a dominação do proletariado, segundo o que Karl Marx defende. E também, ele, além de dominar o trabalhador, domina as ideias da sociedade, né? Domina os meios de produção de mercadorias, né? Domina a mídia, domina
as mentes através da ideologia e por aí vai. Então, assim, as classes dominantes, elas não vão ficar só na parte da mercadoria, do dinheiro, do capital. Elas vão dominar tudo, tudo que elas puderem fazer para as pessoas acreditarem que a única saída para essa sociedade é o capitalismo voraz, desse jeito que a gente vive aqui, né? Então, essa luta que Marx fala, né, seria o motor das mudanças sociais. Para ele, uma sociedade só muda se a gente lutar para que ela mude, né? Todos os trabalhadores. Então, tem o final do livro, acho que é a ideologia alemã, que até hoje o pessoal fala, né, nas mídias, faz meme, né? Trabalhadores de todo mundo, unir-vos. Né? Essa é uma frase bem famosa que eu aprendi ainda nos primeiros períodos da faculdade, quando eu estava estudando. E a gente brincava muito com isso, né? Alunos de todo mundo, univos, né? Famintos de todo mundo, univos, porque é uma frase que marcou. Então, para ele, a união entre os trabalhadores, as pessoas que se sentem prejudicadas, seria o motor para a mudança da história. Então, só isso só é possível acontecer se as pessoas se unirem. Se continuar nos grupos separados, brigando separadamente, isso não vai acontecer, nada vai mudar, tá? E aí, o Marx fala que, de um lado, os trabalhadores reivindicam os seus meios por sindicatos, né? Então, depois de muito tempo, de muita luta, de muita injustiça, os trabalhadores começaram a se juntar a partir, né, das suas experiências e formar os sindicatos, que muitas pessoas odeiam, né, os sindicalistas. Pessoas que vão lutar, né, na direção de um grupo social para lutar pelos seus direitos. Foi aí que foram várias greves, né? A gente teve greves históricas, vários combates, né, com o governo, com quem manda, porque eles buscavam o quê? Melhores condições de trabalho. O que nós temos hoje, enquanto direitos, foi conquistada, gente, pelas lutas sindicais. Muitas a gente já perdeu, infelizmente, né, com essas reformas trabalhistas. E outras a gente ainda continua mantendo com muito sacrifício, né? Então, assim, de um lado, os capitalistas querem aumentar o seu lucro, e do outro, há o embate com essas forças sociais opostas, né, que são os trabalhadores. Então, o ponto central, gente, da teoria de Karl Marx, ele está nas relações que se estabelece a partir dessa palavrinha aqui, né, classe. Então, entre as diversas classes que compõem a sociedade, essa é a luta que ele escolheu travar, né? Essa foi a escolha de Marx, ele escolheu travar a luta pela crítica à sociedade capitalista através dessas lutas de classe, né? Então, assim, de acordo com Marx, a chave para compreender a vida social contemporânea está em quê? Na luta de classes, que desenvolve à medida que os homens e mulheres procuram satisfazer o quê? As suas necessidades. O tempo passou, Marx morreu, suas ideias ficaram. Aí teve os pós-críticos, né? Os pró-marxistas, né? Outros marxistas que fizeram releituras da realidade de Marx, já pensando numa sociedade que mudou, porque o Marx viu a Revolução Industrial, mas ele só viu uma parte dela, ele não viu o que aconteceu depois. Então, outros teóricos, depois dele, vieram para explicar essa sociedade que está aí, né? Essa daqui é uma frase que eu já falei para vocês, né? Famosa de Marx. A história da sociedade até nossos dias é a história da luta de classes, né? Exatamente como eu disse para vocês. É sempre a classe que vai determinar como a sociedade se organiza. Quem vai ganhar dinheiro, quem não vai, quem vai ter mais poder, quem não vai, quem vai dominar o outro, né? Então, essa é a ideia que Marx traz para contribuir com os estudos da sociedade, né? E aí traz essa questão da luta, né? Como a luta ela faz parte da mudança social. Em alguns lugares as lutas são travadas de maneiras às vezes violentas, outros lugares menos violentas, porém também há possibilidade de mudança. Então a gente tem aí N situações que, se eu for contar aqui, não vai dar tempo
da gente terminar essa aula hoje, tá? Mas é basicamente através dessas lutas que vem a mudança. E aqui a gente tem a alienação, né? Que também é um termo, é um conceito trabalhado por Marx, para explicar um pouco do pensamento, um pouco dessa ideia de dominação, tá? Bom, o que quer dizer a palavra alienação? Alienação, ela é uma palavra que vem do latim alienus, que significa de fora, pertencente ao outro, né? Então, a alienação, ela é estar alheio, né? Isso aqui segundo Marx. É ela estar alheio aos acontecimentos sociais, ou achar que está de fora da sua realidade. É como se as coisas estão acontecendo aqui, está aqui a realidade, né? E a pessoa está com o pensamento aqui, ó, vivendo como se estivesse numa fantasia. Então ela não consegue se conectar à realidade, ela não consegue ver a realidade, porque ela está num mundo meio que mundo de Alice, sabe? Então, assim, o que o Karl Marx critica em relação a isso? Lá na obra Manuscritos Econômicos Filosóficos. Que as pessoas que estão nas fábricas trabalhando, elas não conseguem entender, né, o nível de exploração que elas estão vivendo, né? Ou seja, o trabalhador ele não consegue fazer uma conexão do produto, né, com o que ele está produzindo, ele não consegue ver a importância que ele tem para aquela construção daquela sociedade. Ou mesmo saber o que o produto dele realmente vale, quanto vale o trabalho dele. Né? Você já pensou, você já parou para pensar quanto vale o seu trabalho? Quanto que você por dia produz para o capital? Seria muito mais do que o seu salário. Eu tenho plena certeza para dizer para vocês que o que nós construímos do nosso trabalho vale muito mais do que o nós recebemos. O que nós recebemos é o mínimo do mínimo do que a gente produz para o capital, do que a gente gera de lucro. E o que o Marx fala, gente, não está aqui nos slides, mas vou explicar para vocês. Uma das críticas de Marx é o quê? É que o lucro do trabalhador não está em cima do produto que ele vende. Não está na caneta em si. Mas como através do trabalho eu consigo lucrar. Então o lucro dele é você. O lucro dele é o meu trabalho, é o seu trabalho, é o trabalho de todo mundo. Então o trabalho é que gera riqueza, não o produto. Entenderam? Ficou meio confuso, mas é basicamente isso. Não é a produção. Por exemplo, vou comprar um iPhone. Não sei se você pode falar isso aqui, né? Por conta dos direitos autorais, enfim. Eu compro esse produto X. O produto é vendido no mercado por 10 mil reais. Até mais, né? Dependendo do celular, aí vale até mais de 10 mil. Mas o trabalho que foi produzido para fazer aquele produto, né, é tão desvalorizado que o que a pessoa, o capitalista, o que o dono da fábrica está ganhando é em cima do trabalho da pessoa e não do produto em si. Então eu paguei muito menos para o cara fazer o celular para mim e estou lucrando em cima. Então o lucro é em cima do trabalho, né? E ainda tem a questão do fetiche da mercadoria. Aquele celular que você está comprando de 10 mil pode ter um semelhante que faz as mesmas coisas, que vale 3, 4 mil. Então você não está pagando exatamente pelo produto, você paga pelo fetiche de ter aquela marca, de ter aquele aparelho que todo mundo quer ter, né? Então é uma outra construção do capitalismo também. É você achar que está com um status social, fazer você consumir coisas que não valem exatamente aquilo que você está pagando, vale muito menos. Mas como você quer ter aquele produto, então você paga um valor muito alto por ele, né? Bom, voltando aqui para o nosso slide, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, que é muito interessante, viu, gente? Esse tema daria-se uma aula inteira para falar sobre mais-valia, quando eu estou dizendo para vocês, que é quando o nosso salário corresponde muito pouco em relação ao que nós produzimos,
seria uma aula à parte, né? Valor de uso e valor de troca, que é uma outra coisa que o Marx explica também sobre como como que o capitalista consegue lucrar ainda mais através desse valor que a gente constrói das coisas. Por quê? Tipo assim, quem foi que inventou o valor das coisas? Por que que um computador vale 5 mil? Você já parou para pensar? Ah, por que que um carro vale, dependendo da marca, 300 mil? O que é o valor? É um estudo da economia. A gente poderia até pensar mais na frente, trazer umas aulas aí para a gente discutir, tá bom? Mas vamos lá, que a aula já está acabando. Gente, Marx considerava o trabalho a mais importante expressão da natureza humana. Para ele, gente, o trabalho era essencial para o desenvolvimento do ser humano, né? E quando o homem perdia o controle sobre esse trabalho, não sabia quanto ele ia ganhar, não sabia por que ele ia ganhar, quanto valia, né? Então ele entra num processo que a sociedade vai levando a pessoa a essa ordem social alienada, né? Então a desigualdade crescente na sociedade também, a pobreza, né? Tira do trabalhador essa consciência de que ele está sendo explorado. E aí faz com que ele aceite todas as condições que são impostas a ele e não quer pertencer a essa luta de classes. É basicamente isso que Marx aponta, né? Quando o ser humano não consegue se ver no processo, ele não vai lutar por nada. Por que ele vai lutar se ele está conformado com aquele destino? Ele acha que está certo. Então, Marx fala muito sobre esse assunto aí nas suas obras, tá, pessoal? Dica de hoje para nossa aula, tem uns filmes chamados Jovem Karl Marx, né? Que fala um pouco da história dele. Claro que eles pegaram um ator aí, tipo da Malhação, né? Sei lá, para, né, fantasiar. O Marx não era desse jeito, né? Bonitão desse jeito, não. Mas aí eles pegam porque atrai, né? Atrai o pessoal aí para assistir. Então, se quiserem aí procurar esse filme para assistir, é muito bom, tá certo? Bom, então, gente, é isso. O Marx é o velhinho barbudo que muita gente odeia, muita gente gosta, né? E isso foi só apenas uma pequena contribuição para explicar um pouco sobre ele, porque, gente, é difícil falar de Marx, tá? Não é fácil, não. A gente que estuda 4 anos numa graduação, a gente não consegue falar 0,001% do que esse cara foi, do que ele escreveu. Porque, primeiro, para começar, ler os 7 tomos do Capital é quase uma tortura, né? Porque você tem que ler, e ainda assim você não entende, né? Então, não é fácil compreender os pensamentos de Marx, não é fácil entender as teorias dele, e ainda mais fazer essa transição da teoria para a realidade. Entender que o que ele escreveu não é exatamente aquilo que se vê no marxismo atual, tá, gente? Uma coisa é o marxismo enquanto linha teórica e filosófica. Outra, bem diferente, é enquanto movimento social que vai lá lutar, porque, por exemplo, lutas identitárias não foi uma pauta de Marx. Marx não ficou falando de negro, negritude, mulheres, não foi uma pauta de Marx. Ah, o feminismo foi pauta de Marx? Não. O Marx estava preocupado com a questão do trabalhador, exatamente, e não dos outros grupos étnicos, basicamente. Tá? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. E a gente se encontra daqui a pouco para a revisão do nosso conteúdo, tá bom? Já já a gente se vê.